estamos pela manhã meditando no livro de 1 Reis e aprendendo várias lições do que fazer e do que não fazer segundo a vontade de Deus. E é muito importante, meus irmãos, estávamos compartilhando na sexta-feira, principalmente com os jovens solteiros ainda, a importância de aprender com os erros dos outros, porque aí você não volta a cometê-los. Isso te faz muito mais sábio do que pessoas mais velhas e te dá uma oportunidade de errar menos. Um rei, filho de Salomão, infelizmente não aprendeu com os erros do seu pai. E por conta disso, gerou no reino de Israel uma divisão que perdurou até o cativeiro na Babilônia. Dividiu um reino que o seu avô havia unificado em dois, porque ele não seguiu o princípio básico. E é interessante, o tema da mensagem que nós vamos tratar é sobre liderança servidora. É um tema, aliás, essas duas palavras, elas ganharam uma força devido a um livro que foi escrito não há pouco tempo atrás, ainda no século XXI, que é O Monge e o Executivo. O título completo é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, é de James C. Hunter. E ele apresenta o perfil do líder servidor, os princípios de uma liderança servidora. É uma liderança fundamentada, e aí é que está. Ele não é o criador desses princípios, ele não é o inovador, ele simplesmente redescobriu algo que já era pregado, no mínimo, pela pessoa em que ele se baseia há 2000 anos atrás. Mas nós vamos ver que até antes o próprio Deus já tratava disso. A liderança servidora é baseada na figura de Jesus Cristo, e ela tem como princípio a autoridade, as necessidades e o serviço. O rei que nós estamos falando, o rei Roboão, ele ignorou completamente estes princípios e tentou viver pelos princípios que ele achava que estava certo. E com certeza não deu certo. Abram suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 5. 1 Reis 12, versículos de 1 a 5. Diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nabate, que estava no Egito, para onde tinha fugido o rei de Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo, e então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: volte a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. É interessante observar o pedido que o povo faz ao rei. O povo ele veio ao rei pedindo que uma necessidade deles, ou duas pelo menos, fosse atendida: a diminuição da carga tributária dos impostos e o peso sobre o trabalho braçal, que era um trabalho forçado. Pode-se também entender em alguns pontos como um trabalho escravo. Você força alguém a trabalhar, essa pessoa não tem condições de negar isso, você está escravizando. Um trabalho forçado. E eles então pediram. E Roboão colocou em xeque 2 princípios de um rei.
que não são princípios só de um rei, mas de um líder: o poder e a autoridade. O poder é algo que é dado. Então, por exemplo, um cargo que lhe dá condição de executar alguma coisa, então você tem poder para isso. Ou você assumir a liderança de um exército e lhe dá poder limitado sobre um determinado povo. Já a autoridade, ela tem um princípio diferente. Nem sempre ela é exercida por aquele que tem poder. A autoridade é o ato de influenciar pessoas. E aquele que exerce autoridade sobre a vida de alguém tem sobre aquela pessoa a capacidade de liderar. Então, os pais que têm autoridade sobre os seus filhos lideram os seus filhos. Você que tem autoridade sobre um vizinho, porque você exerce influência na vida daquele vizinho quer saber a sua opinião, aquele vizinho respeita a sua opinião, vai te procurar, ou aquele amigo, ou seu colega de trabalho, seu colega de escola, de faculdade, você exerce autoridade sobre ele, você tem essa influência na vida dele, você lidera. Deus chama líderes para exercerem autoridade. Então Deus chama cada filho seu, dizendo: olha, você tem responsabilidade, autoridade sobre esta pessoa e sobre aquela. Você influencia a vida desta pessoa. Eu também te chamei para liderar. Veja o princípio básico de Mateus 28, verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Nós estamos aqui em campanha de missões nacionais. Deus nos chama não só para participar, mas para discipular e assim exercer a autoridade na vida das pessoas. Deus te chama para liderar também, mesmo sem cargo. E o rei Roboão, ele não reconheceu a necessidade e o que isso lhe conferia. O povo declarou: faça isso e nós te serviremos. Uma nação onde se há a monarquia, o rei é o dono do país, é o senhor de todas as pessoas. Teoricamente, ele já tem o poder sobre todos, e todos têm a obrigação de servir. Assim pensava Roboão. Mas o povo de Israel colocou uma condição. Como as tribos, 12 delas no total, tinham os seus chefes de clãs, e o reino de Israel era uma conjunção, todas as tribos unidas. Cada vez que um rei precisava lutar, ele convocava os exércitos de cada tribo. Então a liderança no reino de Israel era um tanto quanto diferente. Era mais ou menos como a liderança nos Estados Unidos, onde o grau de independência de cada estado é diferente, onde eles podem formular as suas próprias leis. Por exemplo, existem estados que têm pena de morte, existem estados que não têm. Os votos lá não são como é no Brasil, onde todos votam e são contados, mas é o voto do estado. Então o estado é computado e ali é um voto chamado voto distrital. Um pouco parecido com a nação de Israel. Roboão tinha o poder, porque era descendente do rei, portanto tinha o direito do trono, mas ele não tinha autoridade. E a autoridade lhe seria conferida pelo povo: nós te serviremos, se atender à nossa necessidade.
O líder que o Senhor chama para exercer a autoridade, não o poder. Porque a ele não é conferido o poder. O poder sempre vem do próprio Deus. Nós podemos ser instrumentos na mão de Deus, mas o poder sempre vem de Deus. Paulo e Barnabé, quando realizam um milagre, os povos ali daquela de Listra começam a conclamá-los como deuses, dizendo: os deuses desceram até nós. Rapidamente eles fazem uma das coisas mais curiosas, inusitadas e escandalosas também. Eles rasgam as suas roupas, correm por meio da multidão e digam: homens, mulheres, vejam, somos homens como vocês. O poder não vinha deles, o poder vinha do seu Deus, e Deus os usava. Deus nos chama para exercer autoridade, influência, levar pessoas a serem discípulos de Cristo. E à medida que Ele desejar, Ele exerce o seu poder. Jesus, Ele tinha poder em forma humana, tem poder, mas ali em forma humana Ele tinha poder. Quando Pedro corta a orelha de Malco, servo do sacerdote, Jesus diz para ele: põe a tua espada na bainha. Não preciso que me defenda. Se eu quisesse, rogaria ao Pai e Ele mandaria uma milícia celestial, uma legião de anjos. Milícia, 1000 anjos. Jesus Cristo não precisava de ninguém, de nenhum seguidor, para estabelecer o seu domínio, o seu reino. Ele é o próprio Deus. Mas Ele escolheu usar o seu poder para mostrar que Ele é o Filho de Deus. E ao invés de impor a sua vontade, Ele usou não de poder, mas de autoridade, influenciando os seus discípulos. E de uma tal forma que não foram tantos discípulos a princípio. Nós temos os 12 listados, mas chegando ao número de 120 ao final do seu ministério, mais ou menos 120 discípulos. E ainda é revelado ali em Marcos capítulo 8, quando ele dá a dureza do discurso: cada um que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Ali ele tem vários dos seus discípulos o abandonando, porque ele não quis exercer o seu poder na vida deles, mas a autoridade. E veja que o poder de Jesus Cristo sendo exercido, mesmo assim, não convenceu a todos. Jesus ressuscitou um homem. Jesus atravessou o mar, acalmou uma tempestade, multiplicou pães, e mesmo assim pessoas não criam nele. Nós seguimos a Jesus Cristo pela autoridade que Ele demonstra na nossa vida, e o poder dele está na sua graça regeneradora, transformadora, de tal forma que nos tira do inferno e nos leva ao céu. É assim que Deus escolheu exercer o seu poder e a sua autoridade. Mas nós somos chamados para liderar não só exercendo a autoridade, mas buscando a direção correta. Siga o texto agora no versículo 6, 1 Reis 12, de 6 a 11. Diz assim: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como me aconselham a responder este povo? E eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão os teus servos,
Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham lhe dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo? Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna mais leve, diz: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai me impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Algumas versões vão trazer aí escorpiões, que é uma ponta de ferro nesse formato. Roboão buscou uma direção. Ele primeiro buscou a direção dos conselheiros antigos, homens que viveram com seu pai, homens que tinham reconhecimento de sabedoria. E eles aconselharam algo que parece que não combina. Liderança, serviço, rei e servo são palavras que parecem que não batem, não casam, não podem caminhar unidas. Se você agir como um servo, servir a este povo, eles te seguirão. E ele não se agradou. Agir como servo era negar o poder que ele tinha por direito. Isso não soou bem aos ouvidos. E aí ele foi se aconselhar com os seus amigos. A Bíblia trata que são os jovens, mas se você ler o restante dos capítulos, você vai observar que Roboão começou a reinar com 41 anos. Seus amigos cresceram com ele, então eles tinham na faixa de 40 anos. Para o povo de Israel, isso era um jovem, porque só era reconhecido em idade adulta a partir dos 30 anos. Então estava ali no início da sua juventude, não era meia-idade. E estes jovens disseram: peraí, você tem poder. Não tem essa história de ter que servir a outros, não. Você tem poder para exercer a sua vontade. Roboão ouviu os dois conselhos. E é bom, quando precisamos tomar decisões, ouvir conselhos de pessoas mais sábias, pessoas experientes, pessoas da nossa idade que às vezes estão passando pela mesma experiência. No caso de Roboão não era, porque só havia ele como rei. Ele poderia até, quem sabe, consultar um rei de um outro reino com a mesma idade. Mas algo fundamental Roboão não buscou. Ele não buscou a vontade de Deus. Você lê o texto todo e não vê Roboão perguntando a Deus: qual conselho eu devo seguir? Que caminho eu devo tomar? Quando estamos influenciando a vida de alguém, orientando a vida de alguém, nós devemos buscar em Deus sua vontade de fazer, de orientar. Como então eu mesmo viver? Porque, lembrando, os ensinamentos que mais contam, não só para crianças, mas para a vida de qualquer um, é aquilo que fazemos e não aquilo que falamos. Ninguém valoriza um homem ou uma mulher de palavras vazias. No começo, você estiver ali numa praça falando palavras bonitas, todos vão te ouvir. E se começarem a caminhar
com você e perceberem que você não vive conforme aquilo que você prega, não vão te seguir. Sabe, os nossos políticos têm promessas maravilhosas, planos de governos perfeitos, onde levariam esta nação a uma prosperidade, uma riqueza inimaginável. Mas a política caiu em descrédito, porque as palavras deles são vazias. A autoridade que Jesus Cristo te dá, ela só pode ser exercida se vivermos conforme pregamos. Senão, não é autoridade, cai em descrédito. Muitos líderes, generais, imperadores, exerceram o seu poder e tiveram milhares, alguns milhões de seguidores, mas o seu poder morreu com eles. Jesus Cristo tem na história mais de 1 bilhão de seguidores, porque ele não exerceu só o seu poder, mas a sua autoridade. E mesmo depois de sua morte, e nós cremos que ele ressuscitou, continuamos a segui-lo, sem ao menos termos conhecido, ouvido a sua voz. Não sabemos como é a sua aparência, não conhecemos nenhum dos seus primeiros seguidores, mas caminhamos com ele pela fé. Tamanho é a autoridade de Jesus Cristo na vida do Filho de Deus. Essa influência você pode exercer sobre a vida de alguém. A sua família pode caminhar no caminho que você tem para ela. Instrui a criança no caminho que você tem para ela, no caminho que você quer que ela ande, e até quando crescer não se desviará dele. A sua família pode caminhar de geração em geração, mesmo não tendo conhecido, se você escolher exercer a autoridade de Cristo na vida deles. Eu sigo o caminho do meu bisavô, Antônio Bernardo. Eu não conheci, mas ele influenciou o meu avô, ele influenciou o meu pai, ele me influenciou. Meu avô, meu bisavô também não me conhecia, mas ele faz diferença na minha vida até hoje. Imagina você fazer a diferença na vida dos seus tataranetos, tataranetos, e assim por diante. Minha família escolheu ser fiel, porque Fábio Henrique, Pedro Henrique, tem 2 hoje, Ana Maria, Luciano, Salve Júnior, Félia, Paulo, Margarete, Márcio, Cristiano, e todos os outros. Minha família hoje é diferente, porque lá meu tataravô escolheu ser fiel a Deus. Nações inteiras foram mudadas por pessoas que exerceram autoridade na vida deles. E essas nações não esquecem de quem nos proclamou a libertação, de quem fez diferença na vida dele. Você pode ser esta pessoa. Se escolher fazer algo que infelizmente Roboão não fez, ele escolheu não buscar a decisão correta. Roboão tinha a missão de atender uma necessidade. E aqui nós temos o desejo versus a necessidade. O desejo é algo que nós fazemos para satisfazer o nosso ego. Geralmente nós não precisamos. Então você pensa, vários pares de sapato para 2 pés. É algo que desejamos. Um par para combinar com isso. E os homens, senhores aí, não
vem com esse negócio que é só as mulheres, não. Alguns homens, e hoje raríssimos homens, têm um par só de sapatos, um par de tênis só. Pode ser que nós cheguemos tanto ao desejo das mulheres, mas vários homens gostariam de ter uma Lamborghini, uma Ferrari, uma Maserati, uma BMW, uma Mercedes, e não dá para dirigir todos ao mesmo tempo. Dependendo da quantidade de dinheiro, você não conseguiria nem dirigir todos durante o ano. Tem muita gente rica por aí. A necessidade é algo que nós precisamos para viver. Eu preciso sim de um calçado para trabalhar, para caminhar, senão os meus pés ficarão feridos, machucados. Não dá para eu caminhar a pé em um chão duro, cheio de... vai ter caco de vidro, cheio de sujeira, cheio de problemas, e até quente, dependendo da temperatura do ano, fica difícil de pisar no asfalto. Quem anda descalço? Menino que já voltou para a rua de chinelo, estourou o cordão do chinelo e foi descalço de casa, vai correndo pela sombra, assim, sabe que realmente precisa de um calçado. Daria tudo para ter aquela correia daquele chinelo naquela hora. É algo necessário. Quando nós buscamos a direção do Senhor, Ele vai atender as nossas necessidades, não os nossos desejos. Porque nem sempre os nossos desejos são para a glória de Deus. Muitas vezes os nossos desejos são para só nos satisfazer. E o pior, não serão compartilhados com outras pessoas. Aquele ar-condicionado gostoso que você tem no seu carro, no calor de 35 graus, não está sendo oferecido a uma outra pessoa que está passando um baita calor lá na rua. É bom desejar um carro gostoso com ar-condicionado, mas melhor é quando nós podemos abençoar outras pessoas para partilhar desse ar-condicionado. Coisa simples. Deus nos concede aquilo que precisamos. E quando Ele concede aquilo que nós desejamos, é porque Ele sabe, veja lá, Ele sabe que vamos utilizar aquilo para abençoar a vida de outras pessoas. E quando Ele não concede, Ele sabe que também não utilizaremos aquilo para abençoar a vida de outras pessoas. Pelo contrário, afastaremos outras pessoas de nós. Não multiplicaremos o amor. O nome de Deus não será glorificado. Deus trabalha em cima de nossas necessidades. Os nossos desejos, realmente, mas quando estão alinhados com a sua vontade. E por último, líderes são chamados para servir. Continue comigo, a partir agora do versículo 12, vamos até o 17. 1 Reis 12, 17. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem para mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo o povo de Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé?
para suas tendas, ó Israel. Cuide da sua própria casa, ó Davi. Assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Aqui se cumpre uma profecia que foi dita no capítulo 11, no capítulo 10, quando Salomão escolheu ser infiel ao Senhor. E ele disse: eu não tirarei o reino das tuas mãos, eu tirarei o reino das mãos do seu filho, mas deixarei uma tribo por amor a Davi, não a você. Deus permaneceu fiel à promessa que havia feito a Davi. Roboão teve uma escolha: servir para reinar ou reinar e perder o seu reino. E foi isso que aconteceu. Se você continuar lendo o capítulo, vai ver que Roboão até tentou exercer o seu poder, mas Roboão, por não seguir a Deus, por não buscar a Deus, esqueceu algo: que todos aqueles que têm poder esquecem. Todo o poder, todo, meu irmão, o governo de um país, de uma cidade, a chefia de um lar, a autoridade e a liderança que você exerce sobre uma pessoa, o cargo que você recebe na igreja, o cargo que você recebe no seu trabalho, todo o poder é conferido, é dado por Deus. E Ele toma a hora que Ele deseja. É só você pensar em algum chefe que você já teve. Espero que você não tenha sido esse chefe que agiu com todo o seu poder, com todo o rigor, de uma forma errada sobre a vida de um funcionário, sobre a sua vida. O poder desse chefe, não sei a sua história, mas isso já aconteceu comigo, não durou para sempre. Uma hora acaba. Demissões acontecem no nosso país o tempo todo. Falência de empresas acontece o tempo todo. E o que sobra depois disso? Eu tive um chefe, e aí desse não posso falar o nome, seu Miranda, que eu não me esqueço jamais. O melhor chefe que eu já tive. Ele era o chefe da minha central, do meu departamento. Ele tinha liderança de mais de 300 funcionários. Ele era o gerente daquele departamento. Comandava um andar inteiro, o setor só dele. Tinha outros subgerentes e tinha os supervisores de cada equipe. Ele poderia agir da forma com que ele quisesse, mas ele passava e conversava com os seus funcionários. Secularmente, todos sabiam das suas obrigações, das suas metas, do seu comportamento que deveria ser exercido na empresa. Ninguém lá é criança, ninguém ali deve agir com responsabilidade. E ele conversava com os outros com uma naturalidade, tratando igual por igual, de uma forma que ele tinha o respeito de todos os funcionários, todos. Nunca ouvi nenhum funcionário falar mal do seu gerente. Eu ainda tive a felicidade, mesmo depois de ter deixado aquele setor, ele mora próximo à residência do meu pai. É um homem que oro por ele ainda hoje, devido ao câncer do qual ele luta. E uma vez ou outra eu tive a oportunidade de encontrá-lo na rua. Sabe o que é mais interessante? Ele não esquece meu nome. 300 funcionários só naquele setor.
E isso no meu tempo, mas já se passaram vários outros na mão dele. Ele lembra do meu nome. Ele lembra quem sou eu. Ele, uma vez, eu já apresentei ele ao meu pai, que nos encontramos uma vez num restaurante próximo da casa dele. Ele, quando vê meu pai, ele sabe quem é. O meu pai, ele sabe de quem eu sou filho. Até isso. A relevância que esse homem tem na vida dos seus funcionários. Você pode ser essa pessoa, mas é necessário escolher servir. O líder, ele não é colocado para conduzir, mas para atender a necessidade. Ricardo Versosa, ele escreve um artigo pensando nesse livro do Monge Executivo, e ele diferencia o líder servidor e o líder escravo. Ele escreve assim: ser escravo é fazer tudo que uma pessoa deseja sem questionar ou reclamar. E é dessa forma que muitas pessoas entendem o significado da palavra servir. Contudo, servir implica usar a autoridade para atender uma necessidade. Jesus serviu. O desejo dos discípulos era de um líder libertador que dominaria sobre o Império Romano. Lá em Atos capítulo 1 ele diz: Senhor, é agora que vai manifestar o reino em Israel? É agora que a gente vai para cima dos romanos, vai dominar? Jesus atendeu a necessidade dos discípulos, que era de um Salvador que libertaria o homem do pecado e do inferno. Disso seus discípulos não sabiam o que precisavam. Ser um líder que serve é buscar atender a necessidade, não o desejo. Quando falamos da questão do escravo, nós só podemos tomar essa postura para com Deus. Aí sim, seguir a sua vontade a todo e qualquer custo. Mas para com as outras pessoas, verificar qual é a necessidade, o que realmente ela precisa, porque os desejos, meus irmãos, eles nos desviam do foco, nos desviam do alvo. E quando exercemos influência na vida de alguém, nós precisamos ver o que essa pessoa precisa. Rebeca, cada vez que passa, e aí eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, colegas e amigos que abasteceram o armário dela com brinquedos. Aí eu não preciso, nem eu nem nós precisamos gastar dinheiro com brinquedo. Mas o que eu percebi é que a Rebeca não precisa de brinquedos. Ela tem uma necessidade de brincar, mas ela brinca com qualquer coisa. Tem os brinquedos dela maravilhosos, dá vontade de você sentar lá e ficar brincando. Tá bom, filha, você tá ali, o pai vai brincar agora aqui. Tem bolinha que cai em cima, toca a musiquinha depois que cai, não sei como é o nome daquele negócio. Toca a musiquinha, cai no labirinto e ela corre sozinha até o buraco, parecendo uma mesa de seguro. Tem negócio de encaixar, tem uma casinha que abre porta, um monte de coisas. Aí ela tem o seu chocalho, as coisinhas legais, barulho, tem um cachorrinho robô que late, dança, faz um monte de coisa. Quando eu pego a chave de casa, ela larga tudo aqui, ele sai engatinhando e quer a chave na mão. Quando ela vê uma tampa colorida dos potes lá que nós temos, que a Joyce estava guardando, ela quer brincar com o pote. A gente deu para ela um tamborzinho e ele vem com duas baquetinhas. E ela vai e bate no tamborzinho. Não gostou do som do tamborzinho. Virou o tamborzinho ao contrário. Bate e gostou. E aí ela descobriu que o chão faz um som mais legal. E a baqueta então vai batendo no chão, não precisa de tambor, então vai em tudo quanto é lugar que faz um som legal.
Eu, como pai, não preciso atender os desejos da minha filha, mas sim as necessidades. Isso vai fazer com que a minha filha cresça em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando você está exercendo a liderança, a influência na vida de alguém, busque ver aquilo que ele está te perguntando, qual é a necessidade daquilo. Ou se é só futilidade. E peça orientação ao Senhor. Ele te dará o caminho. Jesus servia atendendo a necessidade, não o desejo. Ele ensinou um padrão de liderança, exercendo autoridade, não poder. Atendendo a necessidade, não desejo. Mostrando como servir pela vontade de Deus. E nós, como discípulos, que buscamos ser iguais ao nosso Mestre, que possamos fazer a mesma coisa. Amém? Amém.